No futebol, há momentos em que tudo parece incerto, mas também há dias em que a esperança renasce, e é exatamente isso que o torcedor do Vasco está sentindo. Depois de anos de luta, decepções, mudanças e recomeços, sinais de luz voltam a brilhar sobre São Januário. E a pergunta que ecoa por todos os cantos da colina é: será que finalmente encontramos o nosso próximo grande camisa 9? Apontado como uma das maiores promessas recentes das divisões de base do Vasco, Gabriel Bonfim, ou simplesmente GB, está de volta ao elenco principal. Aos 20 anos de idade, o atacante passou por um verdadeiro turbilhão nos últimos meses. Tudo começou quando o jovem viajou para a Europa, com a negociação quase selada com o Fenerbahçe, da Turquia. O contrato estava pronto, os valores acordados, a camisa à espera. Mas a medicina jogou contra. Durante os exames clínicos no clube europeu, os médicos detectaram um desgaste no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Apesar de o jovem não apresentar dor, nem histórico recente de lesões graves, os profissionais entenderam que o risco de uma lesão séria no futuro era alto. O Fenerbahçe, então, recuou, e a transferência foi cancelada. GB voltou ao Brasil cabisbaixo, mas encontrou braços abertos em São Januário. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco, o famoso DESP, o reavaliou detalhadamente e chegou a uma conclusão diferente. Não havia necessidade de cirurgia. O joelho estava estável e o jogador apto a retornar. E foi aí que o destino sorriu. Quem passou a acompanhar GB de perto foi ninguém menos que Fernando Diniz, técnico do Vasco, e, simultaneamente, da seleção brasileira. Diniz é conhecido no futebol brasileiro por desenvolver jogadores jovens, recuperar atletas desacreditados e potencializar talentos escondidos. E GB chamou sua atenção. Nos treinos, o atacante da base vem mostrando algo que o futebol profissional sempre valoriza: fome de gol, movimentação inteligente e personalidade. Mesmo com a pressão, ele se impõe. Mesmo vindo de um revés, ele se destaca. Fontes internas do Vasco revelam que Diniz está encantado com o garoto. Ainda é cedo para cravar titularidade, mas o técnico vê em GB potencial para ser o futuro 9 vascaíno. Ele já o comparou, em conversas reservadas, a atacantes de elite. Claro, ainda falta estrada, mas o DNA parece estar ali. Durante a reavaliação de GB no Rio de Janeiro, um dos médicos do Vasco soltou uma frase que repercutiu: "Aqui a gente trata o atleta, não os exames." Essa visão mais humana, mais ampla, está no cerne da nova filosofia do Vasco. O clube entende que o momento do jogador vai além dos números e dos relatórios. Trata-se de acolher, recuperar e preparar. GB não é só uma estatística. É uma joia da casa. E agora, mais do que nunca, o torcedor precisa acompanhar essa história. Mas enquanto o GB desperta esperanças internas, a diretoria vascaína não para. O nome da vez é Thiago Mendes, volante que atualmente está no Al Rayyan, do Catar. Aos 33 anos de idade, Thiago é um jogador experiente, com rodagem internacional e muita qualidade. No Brasil, brilhou com a camisa do São Paulo entre os anos de 2015 e 2017. Foram 147 partidas, 12 gols e atuações sólidas no meio-campo. Depois, rumou para a França. Defendeu o Lille por 2 temporadas e, em seguida, foi contratado pelo Lyon, onde permaneceu por 4 anos, somando 143 partidas, 2 gols e 12 assistências. Recentemente, no futebol catarí, foram 31 partidas, 1 gol e 1 assistência, mas uma lesão o tirou de combate por cerca de 4 meses. Recuperado, ele agora busca um novo desafio. O Vasco vê em Thiago Mendes a peça ideal para dar equilíbrio ao meio de campo. Um jogador que pode atuar como primeiro volante, segundo homem e até mesmo como zagueiro, posição em que já atuou na Europa. O contrato de Thiago com o Al Rayyan está se encerrando. Isso significa que o jogador pode chegar sem custos de transferência, o famoso a custo zero.
A disputa é grande. Santos, Atlético Mineiro e até o São Paulo sondaram o atleta. Mas o Vasco acredita ter um diferencial: a proposta de protagonismo. Em São Januário, Thiago Mendes teria não só vaga, mas também voz. Seria uma liderança técnica e emocional para um elenco em formação. E tem a aprovação total de Fernando Diniz, que o vê como pilar em um projeto de reconstrução ambicioso. E não para por aí. Outro nome que surge com força nos bastidores é o do zagueiro Rafael Toloi, ex-Atalanta e ex-seleção italiana. Toloi tem 34 anos, estava há 9 temporadas na Europa e agora está livre no mercado após não renovar com o clube italiano. O Vasco, que busca reforçar sua defesa com alguém experiente, já fez contato com o staff do jogador antes mesmo da chegada de Diniz. Toloi é visto como um zagueiro moderno, de bom passe, leitura de jogo apurada e liderança consolidada. Mas o sonho esbarra na realidade financeira. Na Atalanta, Toloi recebia cerca de R$ 980 mil por mês, um valor fora da realidade vascaína e também da maioria dos clubes brasileiros. Mesmo assim, o Vasco acredita que pode seduzir o jogador com projeto, estabilidade e espaço para ser protagonista no futebol nacional. A disputa é acirrada. Internacional, Cruzeiro e Santos também sondaram o zagueiro. O Colorado, inclusive, perdeu recentemente Agustín Rogel e procura uma reposição à altura. Mas o Vasco já deixou claro: se Toloi quiser voltar ao Brasil, as portas estão abertas. Com GB em ascensão, Thiago Mendes na mira e Rafael Toloi em pauta, é impossível não se perguntar: será que o Vasco finalmente está reencontrando seu caminho? A gestão atual tem cometido erros, é verdade. A torcida tem cobrado. Mas os movimentos recentes indicam uma tentativa séria de reconstrução, com equilíbrio entre juventude e experiência, ousadia e responsabilidade. O torcedor vascaíno está ferido por anos de frustração, mas também é resiliente, vibra com a base, aplaude quem veste a camisa com raça e sonha com dias melhores. E talvez, nesse momento, GB simbolize mais do que um possível novo artilheiro. Ele representa o Vasco que resiste, que não desiste, que forma dentro de casa aqueles que vão fazer história. E agora eu quero saber de você, torcedor. GB tem bola para ser o novo 9 do Vasco? Você acredita que Thiago Mendes pode ser o motor do meio-campo? E Toloi, vale o investimento pesado? Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos vascaínos e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a gente acompanha cada passo da nossa história com amor, análise e, acima de tudo, paixão pela Cruz de Malta.